Efésios 4, põe o 15, Maico, por favor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Cristo, amém? Seguindo a verdade, cresçamos em tudo em amor naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, o 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Dá um glória a Deus. Diga assim: todo o corpo cresce quando cada parte faz a sua parte. Amém. Dá um glória a Deus bem gostoso. Pode se assentar. Fique à vontade. Duas coisas. O som chega normal aí mesmo com a chuva? Chega? Amém? Esteja à vontade para mudar de lugar se você precisar, tá bom? Tem um nível de chuva que as calhas não suportam, mas não tem problema. Se você precisar, muda de lugar. Tudo indica que é por mais algum tempinho só. Amém? Vamos lá. Duas coisas: cresce e edifica-se. Crescer é natural. Tudo que é saudável cresce. Uma empresa que é saudável, bem administrada, ela naturalmente cresce. Não é assim? Uma família que é saudável, que tem laços firmes, ela naturalmente cresce. Tudo que é saudável cresce. Uma igreja saudável, de membros saudáveis, porque a igreja é um mistério assim. Olha, deixa eu tentar te ajudar. A igreja não é o prédio, não é, mas a igreja também não sou eu. Engana-se quem diz a igreja sou eu, não é. Então, se a igreja não sou eu, e se a igreja não é o prédio, o que é a igreja? A igreja somos nós. Ninguém sozinho pode dizer eu sou a igreja, é pretensão demais. A Bíblia está usando o exemplo do corpo. Então, no corpo temos, obrigado, olha que milagre que você fez. No corpo temos diversos membros, e nenhum deles pode dizer eu sou o corpo, não é? Os membros devem dizer eu faço parte do corpo. Então, nessa mesma visão, entendemos que nós não somos a igreja. Eu não sou a igreja, aliás. A igreja somos nós. Deus o livre. Mas imagine que eu não quero não perder a mão. A mão não. Vou falar, se eu perdesse essa orelha aqui, não queria perder nada, mas vamos na orelha, né? O cabelo. Não, o cabelo já é demais, né? A orelha. Vamos falar que eu perdesse essa orelha. Acontece alguma coisa, aparece um Pedro meio doido aí, pá, corta minha orelha. A orelha pode dizer eu sou o pastor Ednilson? Não, porque foi cortado, nem faz parte de mim mais. Aliás, se encaixar, se tentar botar de novo, precisa de um milagre de Jesus, porque senão não volta mais. Dificilmente vai voltar. Então, nós somos a igreja juntos. Deu para entender essa parte? A Bíblia fala sobre crescimento. Duas coisas. O crescimento é natural. Tudo que é saudável cresce. Eu tenho pedido a Deus, Deus é testemunha, e tenho dito isso a você também.
Deus é testemunha, por exemplo, que eu nunca orei pedindo a Deus que enviasse um grande empresário para a igreja. Por que não, pastor? Está errado orar assim? Não, não está errado. Mas eu imagino assim, o grande empresário, para Deus, ele é uma alma. Do mesmo jeito, o operário é uma alma, entende? Então eu não me acho no direito de clamar ao Senhor por um em detrimento do outro. Eu prefiro dizer: Senhor, envia teu povo, ajuda-nos a alcançar as pessoas. Então eu não oro para não fazer acepção de pessoas, pedindo a Deus que envie um empresário, mas eu oro sempre, todo culto de joelhos aqui, e eu oro por você também no meu dia a dia, pedindo que Deus traga bênção financeira na sua vida, pedindo que você, por que não você se torne um grande empresário, por que não você ser abençoado por Deus, e se tornar o próximo milionário, não é? Por que não? Deus é poderoso para fazer, entenda isso. Uma igreja grande é formada de pessoas grandes. Então o crescimento, ele é natural. Se for saudável, cresce. Se você faz a sua parte, você vai crescer também, em qualquer área que seja. Então fala comigo assim: o crescimento é natural. Tudo que é saudável, cresce. Agora, edificação é diferente de crescimento. Edificação não é natural. Edificação exige envolvimento, exige engajamento, exige trabalho. É quando você chegou em um ponto, e aí, glória a Deus, louvado seja Deus, aí está você abençoado, tua casa abençoada, tua família abençoada. Mas edificação, ela exige isso aqui, ó, arregaçar as mangas. Edificação exige construção. Uma planta, ela nasce e ela cresce. Uma casa não. Você não planta uma semente de casa, não é? É assim, Valdeci? Você pega um tijolo, bota na terra e fica lá regando. Vai regar tijolo. Não é assim. Edificação exige trabalho. Eu tenho uma vontade grande no coração de que no final dos meus dias a minha passagem pela terra possa deixar um legado de bênçãos, amém? Então o que você tem que fazer? Você tem que se permitir edificar. Ele está dizendo aqui, ó, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte faz a sua função. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, fala sobre isso também. E Deus tem um tempo de crescimento e edificação para a tua vida, em nome de Jesus. Crescimento, você faz a sua parte, Deus faz a dele, é natural. Agora, edificação é quando você apresenta o que você tem a Deus, é quando você arregaça as mangas e você fala assim: agora eu vou começar a abrir o alicerce, agora eu vou começar a fazer isso, agora eu vou fazer. Edificação exige envolvimento, e o apóstolo Paulo está dizendo, 1 Tessalonicenses 5,11: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha, o apóstolo Paulo, parece que ele conhece nossa igreja, não é? Ele fala assim: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês aí da Quadrangular Vila Industrial estão fazendo. Duas coisas, Juninho: exortem-se. Exortação, sabe o que é exortação? É assim, ó, puxãozinho de orelha. Já tomou puxão de orelha? Já?
Hã? Quem gosta de tomar puxão de orelha? Só a Gi que gosta. Você gosta, Gi? Hã? Não, ixi. Gosta? Você gosta, Marco, de tomar puxão de orelha? Mas é muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que você esteja tão preocupado com o irmão, que se preciso for, porque a gente só cresce junto. Igreja não é individual, igreja é coletiva. Então, quero que vocês estejam tão envolvidos, tão preocupados um com o outro, que se preciso for, ô Edivaldo, se preciso for, dá um puxãozinho de orelha, exorta. Às vezes o irmão não está percebendo, às vezes você vai falar para ele assim: ó Davi, você não está percebendo que você está fazendo errado isso aí? Não é? Aquela correção em amor. Então, se precisar, fala para o irmão aí, se precisar pode contar comigo. Você vai crescer, seja no beliscão, beliscão não, seja na exortação, seja na edificação. Então, precisando, exortem-se uns aos outros. E não esqueça, edifiquem-se uns aos outros. A gente cresce junto, a gente cresce em amor, a gente cresce amando, a gente cresce servindo. Então o apóstolo Paulo está ensinando você a ser tão envolvido com as pessoas, que você deseja edificar a vida delas. E é lógico, ele está falando da gente. Olha lá, como de fato vocês estão fazendo. Tem um pessoal por aí, não é aqui da nossa igreja, mas eu ouvi na internet que tem um pessoal que ao invés de exortar, ele chuta, e que ao invés de ter palavras de edificação, ele destrói o irmão. Mas aqui não, glória a Deus, amém? Todo mundo está empenhado no crescimento do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu posso crescer espiritualmente, pastor? Entendendo que a igreja é um corpo. Você tem a sua parte, você tem a sua função. Quando você não faz a sua função, alguma carência existe, porque Deus te levantou para um propósito, amém? Então, entenda que na fé, eu preciso entender que eu sirvo a Deus, servindo o próximo. Posso ouvir um amém até aí? Vamos lá então, eu quero falar alguns pontos para vocês, são poucos, é rapidinho, ó. Primeiro, Romanos capítulo 15, versículo 7, edificar o outro. Como edificar o outro, pastor? Você cresce, você é edificado, quando você se permite ser instrumento de Deus para edificar o outro. Aí você vai crescendo. É a parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 1, a outro deu 5 e a outro deu 10, segundo a capacidade de cada um. Mas o que tinha 5 ganhou outros 5. Glória a Deus. Os talentos dele aumentaram. Ele serviu, ele fez. Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Então ele cresceu edificando o outro, cresceu servindo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O primeiro ponto, para a igreja crescer, para você crescer como igreja, como parte da igreja, o primeiro ponto é aceitação. A igreja dos nossos dias tem dificuldade com esse negócio. A igreja dos nossos dias tem facilidade de apontar o dedo, de falar do erro do outro, de falar da falha do outro. Ah, mas o fulano, olha o que ele fez. Mas o fulano, olha lá, esse aí não sei não, ele tem um jeitinho meio esquisito. Ah, essa aí, não sei não, olha, fica com o pé atrás. Olha, esse aí. Primeira coisa, aceitação. Ame seus irmãos com aceitação. Portanto,
aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. Você é perfeito? Quem é perfeito, levanta a mão e dá um glória a Deus. Ninguém. Mas pastor, fulano é difícil. Quem conhece uma pessoa chata? Quem conhece uma pessoa chata, levanta a mão assim. Baixa rapidinho se a pessoa estiver do lado. Olha, todo mundo está aí. Pelo menos você está lá, não está. Tá vendo? Ah, mas fulano é muito chato. Ah, mas fulano é difícil. Ah, mas fulano é turrão. Ah, mas o fulano é de cara fechada. Ah, mas o fulano não conversa com ninguém. Ah, mas o outro, não, irmão, nada disso. É para amar o irmão, aceitando como Cristo nos aceitou. Deixa eu ir a um extremo. Se o traficante, o traficante atuante, entra na igreja, ele é aceito por Deus? Sim ou não? Sim, claro que é. Se o mentiroso entra na igreja, ele é aceito por Deus? Mas ele não é mentiroso? Deus aceita o mentiroso também? Aceita. Se qualquer coisa que seja, qualquer que seja a dificuldade, Deus aceita? É claro que sim. Será que Deus aceita o homossexual na igreja? Deus aceita, gente, sim ou não? É claro que aceita, claro que aceita. Deus aceita o fulano? Aceita. Deus aceita e pronto, nós somos aceitos por Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: portanto, irmão, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. A gente precisa aprender que a regeneração é um milagre que só o Espírito Santo faz. Aqui tem eis um monte de coisa. Na nossa igreja, a gente não tem o costume de dizer: olha, nós temos aqui uma doutrina, que nem doutrina é, muito rígida. Você tem que começar a usar essa roupa, você tem que falar desse jeito, você tem que andar desse jeito, você tem que parar de fazer isso, você tem que começar a fazer. Você não vai me ver falando isso, nunca preguei nada desse tipo, até porque não acredito nisso. A nossa igreja acredita que o novo nascimento é um milagre que só Deus pode fazer, só Jesus pode fazer o milagre do novo nascimento. Então não importa quem é, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, Jesus te conhece, Jesus te ama, e as portas estão abertas, e o Senhor te recebe, e o Senhor te aceita, como também nos aceitou. Amém? Então, a gente não pode olhar para o irmão com um olhar de condenação, de julgamento. Romanos 14:10 diz assim: por que você despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque se a gente julgasse a gente mesmo, a gente não precisaria nem ser julgado, não é? Então, eu estou ocupado demais, cuidando dos meus defeitos, e clamando pelo perdão e pela misericórdia do Senhor, ocupado demais para condenar você. Entende isso? Irmão, na nossa casa não é assim? Na sua família, na minha são todos bons. Lá em casa ninguém tem defeitos. Na sua tem? Tem? Não tem. 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 Tem gente que, quando está junto de outras pessoas,
ela cai no erro, ele cai no erro de falar mal do seu familiar. Ah, o fulano fez isso, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Irmão, não é esse o caminho. Não é isso que vai mudar a vida da pessoa. Primeiro, você tem que estar tão ocupado em mudar a sua vida, que você simplesmente peça ao Senhor que venha conduzir a vida do outro. A gente precisa aprender mais sobre aceitação. O Espírito Santo tem para nós, tem para mim e tem para você um tempo de crescimento muito grande, muito grande. Deus vai fazer coisas grandiosas. Deus tem me dito isso já há alguns dias, há alguns meses. Deus vai usar pessoas aqui com poder. Deus vai entregar dons espirituais. Deus vai entregar poder e autoridade. Você vai ser profeta de Deus. Você vai colocar as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Mas isso só acontece na vida da igreja quando a gente entende que o outro é importante para Deus como ele é. Porque se eu tentar mudar você, eu consigo? Na minha casa não, na minha casa a gente fala assim, olha, não faça isso, e a pessoa não faz. Na minha casa é assim. Mas eu ouvi dizer que tem lugar por aí que você fala assim, ó, não faz isso não. Ah, por que não, hein? Ah. E ele vai lá e faz exatamente o que não era para fazer, não é? A minha geração, lá em casa também tem, viu? Você fala que não faz, aí que faz. A minha geração, a gente via falar de drogas, e muita gente falava de drogas. Eu nunca na escola alguém me ofereceu droga. No meu tempo, a turma que era da pesada, barra pesada, sabe, aqueles caras, os ovelhas negras da escola, eles fumavam Hollywood no banheiro, escondido. Não quer um cigarrinho? É o pior que podia fazer naquela época. E sentava no fundo. Agora, a turma do fundão aqui, toda gente boa, veja lá. Ó. Mudou, né? Era isso. Então, a gente ouvia falar de droga, mas não tinha muito, não era igual hoje. Hoje não. Hoje você vê o outro que caiu no mundo das drogas e que precisou de ajuda para sair, porque muita gente não sai sozinho, precisa de ajuda. Você vê o sofrimento do outro e você fala assim, eu não quero saber disso não. Mas a gente ficava ouvindo tanto, ó, fica longe de droga, a gente pensava assim, esse negócio deve ser bom, né? Por que falar tanto assim, né? Por que mandar tanta gente para ensinar, para falar? E aí a pessoa ficava tentado naquilo e acabava indo experimentar. Graças a Deus eu nunca experimentei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é o quanto você fala que vai mudar o outro. Talvez seja um exercício para você. Deus vai começar a te usar quando você entender que o novo nascimento é um milagre que só o Espírito Santo faz. A sua obrigação é aceitar, como você também foi aceito. Então diga assim, uma igreja que ama é uma igreja que aceita o próximo e que se parece com Jesus. Jesus nunca criticou ninguém. Olha aí você, né? Não, muito pelo contrário. Ele estava lá conversando, ajudando, porque ele pode transformar. O segundo ponto, o primeiro ponto é a aceitação. A igreja cresce quando entende a aceitação. Você cresce como igreja, como templo do Espírito Santo, quando você para de criticar e quando você ocupa o seu papel e você começa a viver o Evangelho de Jesus. Amém? O outro ponto é ofereça atenção. Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Uma coisa muito importante é a atenção. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa desenvolver isso.
desenvolver o interesse pelas pessoas, dar a atenção. Não é aquela coisa que a pessoa está falando com você, falando, e você está ali, não está nem ouvindo o que a pessoa está falando. Isso aí não é atenção de qualidade, isso aí é lixo. A criança, pai, e o pai está lá, espera aí que eu estou fazendo uma coisa séria. Eu também tenho coisas sérias para resolver, e às vezes eu falo assim, espera só um minutinho que agora eu não consigo te dar atenção. Quando não dá, não dá. Espera só um minutinho que agora eu não consigo te dar atenção. Aí eu concluo ali, eu falo, o que é mesmo? Vem cá, vamos conversar. Vem cá, o que é que você estava falando? Atenção, uma atenção intencional, interessada. De repente, tem muitos tesouros escondidos aí, que você não conhece, porque você não deu atenção. De repente tem muito tesouro escondido na sua casa, e você não conhece, porque você não deu atenção. De repente tem alguém no nosso meio, do nosso lado, que precisa de uma atenção. A pessoa vai no psicólogo, no psicólogo, no psicanalista, ele senta lá, e ele fica fazendo perguntas para a pessoa. E aí, como é que foi? E aí? Sério? Me conta isso, me fala sobre isso. Só que ele está com o taxímetro ligado. Ele ganha para isso, ele ganha para ouvir as pessoas. Aí, me fala mais, e como você se sentiu? E agora? O que você vai fazer? Ele não tem nenhuma resposta, ele só tem pergunta. E a pessoa fala. Terminou, fala assim, uau, o senhor é bom demais. O cara não falou nada, não te deu um remédio, não te indicou, só ouviu. Como a gente precisa voltar a ouvir, não é? Outro dia eu descobri que como é que chama? Agora me fugiu. Como é que chama aquele? É o Naruto. Como que eu fui esquecer do Naruto? Eu descobri que o Naruto tem temporadas do Naruto que tem 600 episódios. O Davi que falou. Eu falei, eu quero assistir esse negócio, porque eu quero entender esse negócio que vocês gostam tanto. Eu quero entender como é que é isso. É meio grande. Então vem cá. E aí ele foi contando como é que tinham as brigas, como é que iniciaram os clãs, e como é que começou isso, como é que começou aquilo. O nome disso é atenção. A gente precisa ouvir o outro. Você só entra no coração de alguém pela porta que você abre. Você abre e você fecha. Quando você não dá atenção, pai, mãe, dá licença, não está vendo que eu estou ocupado? Não está vendo que é muito sério isso aqui? É muito sério, mas você está rindo, você está ouvindo música. Daqui a pouco chega a tua vez. Daqui a pouco você vai se sentir sozinho, e você vai falar, viu, vem cá, fala comigo. E não posso não, estou ocupado demais para falar com você. A gente está dizendo que não é importante o mundo do outro. É por isso que perde o coração do pai, do filho, da esposa, do marido, porque não se importa. Então você cresce na fé quando você aprende que a atenção é algo muito importante. Você precisa aprender isso. A gente precisa aprender a dar atenção para os nossos, sim ou não? A gente precisa aprender a abrir portas. A gente precisa considerar o outro como importante. Você quer enfiar o outro dentro do seu mundo? Não é assim. Ele tem o mundo dele. Então, através da atenção,
portas são abertas e o mundo acaba sendo compartilhado. Você vai crescer quando você se parecer com Jesus, quando você tiver atenção ao outro, quando você ajudar o outro, quando você tiver prazer em saber do outro, você vai crescer. Milagres vão acontecer na sua vida. Pessoas vão falar assim: como é bom conversar com você. A melhor conversa que você pode ter é aquela que você mal fala, mas que você arranca segredos da alma. Que Deus te dê sabedoria para isso, e que você tenha sempre atenção de qualidade do Espírito Santo. Deus é assim. Deus sabe o que a gente precisa? Claro que sabe, claro que sabe. Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele diz: clama a mim. Relacionamento. Fala para mim, o que é que você precisa? Como se Ele não soubesse. O que pede recebe. Mas não, você não pediu. Mas o Senhor tem para dar, mas você não pediu. Clama, vem cá, rapaz, sou teu pai, vem cá, abre o teu coração, fala comigo, fala das suas angústias, fala das suas aflições, fala das suas... Deus é assim. Você cresce muito quando você se torna parecido com Deus, amém? Então ofereça atenção, trate o outro com afeição, é o terceiro ponto. São só 5, já está acabando. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, eu vou lendo, mas ele vai colocar aqui, 1 Tessalonicenses 2, 8, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Jesus. Olha isso, irmão, isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo está falando: eu decidi, olha, eu amo tanto vocês, eu gosto tanto de vocês, da Quadrangular Vila Industrial, é carta de Paulo aos da Quadrangular Vila Industrial. Eu gosto tanto de vocês que eu decidi dar a vocês não somente o Evangelho de Jesus. O Evangelho é bom, é maravilhoso. O Evangelho de Jesus transforma, liberta, cura, salva, cura, liberta, tudo de uma vez só. Glória a Deus, o poderoso Evangelho de Jesus. Mas ele está dizendo: eu decidi dar a vocês não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Dá a vida, olha que coisa, não faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença, já entrega a vida servindo ao outro. Sabe, eu falei aqui hoje pela manhã, durante esses 13 anos que eu estive aqui, eu já tive algumas propostas para sair, convites, não foram transferências, foram convites. Convite é quando o meu pastor Toninho, ele fala assim: olha, você gostaria de ir para a igreja tal? Se você quiser, conversa lá em casa, se você quiser você me avisa. Então eu recebi muitos convites, nesse tempo todo. É difícil um ano que passa em branco, mas uma eu aceitei, assim, no meu coração. Eu falei: sério? Eu aceitei, no coração. Eu estava indo, foi o dia que eu botei as crianças no carro, eu e a pastora, botamos as crianças no carro, e fomos passar em frente à igreja, que a gente haveria de assumir. Já tinha até falado sim, mas com alguma ressalva. E aí, colocando as crianças no carro, a hora que passamos na frente da igreja, começou uma choradeira no banco de trás do carro. O Davi chorava, igual criança. Chorava. E a Gabi me arrebentou. A Gabi falou assim: que tipo de pastor você é? Vai abandonar suas ovelhas lá que precisam de você, que você ajudou a cuidar delas, só porque aqui é mais perto, só porque aqui é melhor, não sei o quê?
que pastor que você é? Eu falei assim, não vou não, só estou falando só, né? E aí eu entendi, como é gostoso, não é? E no que depender de mim, a minha decisão é estar aqui, inteiro, não apresentando o Evangelho de Jesus, mas eu e minha casa amamos vocês, amém? Amamos vocês, todos vocês. Hoje, eu olhando aqui, deixa eu ver, eu acho que eu sei o nome de 99%, né? Tem visitantes, aí não dá, né? Mas eu e a minha casa amamos vocês. O apóstolo Paulo está falando a respeito disso, de tratar o outro com afeição. Não quer dizer que eu nunca vou sair, não quer dizer isso. Se um dia, e a minha conversa com o meu líder é essa, o dia que o senhor falar assim, estou te transferindo para tal lugar, eu falo, amém, glória a Deus, estou indo, sem olhar para onde. Mas se o senhor perguntar, quer ir? Eu falo, não. Se me deixar escolher, eu fico. Mas está difícil em todo lugar, todo lado. Mas tem muita coisa que é mais valiosa do que todo o resto. E a gente vê filhos na fé, a gente vê amigos reunidos diante de Deus. Como é gostoso. Irmãos, hoje pela manhã, eu acho que a gente tinha esse mesmo número de pessoas que a gente tem. E eu fiquei estava tão gostoso, aquele culto gostoso, assim, a igreja voltando, a vida da igreja voltando, como é bom demais, não é? Agora, você também precisa fazer isso. Quer crescer? Trate o irmão com afeição, com amor, com preferência. Dedica tempo de qualidade. Amém? Honre seus irmãos com apreciação. A gente é bom demais, é o quarto ponto. A gente é bom demais de falar defeito do outro. Se pedir 10 defeitos, você fala rapidinho. Mas se pedir 10 defeitos seu, não. Você tem 10 defeitos? Dá para botar numa lista assim, 10. Pois é. Você devia fazer a sua lista escreva lista de exorcismo, de autoexorcismo. Quando você vai expulsar demônio de você. A gente é bom demais de apontar defeito nos outros, mas não é assim. Trata seu irmão com apreciação. Agora pedimos, irmãos, que tenham consideração entre vocês. Consideração. Trata o irmão com amor. Trata todo mundo com amor, com gentileza. Seja parecido com Jesus. Seja luz nesse mundo. O mundo precisa urgentemente de gente que tenha em si o amor de Deus. E por último, Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz assim: Epáfras, é o nome do homem, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, vocês continuem firmes em toda a vontade de Deus. O quinto ponto, muito importante, é intercessão. Amar alguém em oração, é lutar por alguém. Senhor, eu acho que o irmão está meio desanimado, eu estou sentindo que o irmão está triste. Senhor, visita ele, cura, manifesta do teu poder. É interesse em oração. Deus vai nos abençoar, e vem um tempo de grande crescimento, vem um tempo de edificação na sua vida, vem um tempo de bênção de Deus para você, vem um tempo de celeiros abundantes, vem um tempo de Deus, tempo de honra do céu sobre a tua vida. Só não se esqueça que você cresce edificando o outro, você é edificado edificando o outro. Nenhum de nós é lago. A Bíblia não diz que nós somos lagoa de Deus. Nós somos
o rio de Deus. A lagoa é aquela que acumula para ela. Não, Deus não quer que você seja um acumulador. Deus quer que você ame esse mundo que está precisando tanto desse amor de Deus. Deus vai fazer milagres.